Olá, esse é o EcoSenado e você vai ver nessa edição. Brasil se prepara para ser uma referência mundial em hidrogênio verde, mas ainda há um longo caminho a ser percorrido. Necessidade de legislação e regulação para essa nova fronteira da transição energética, que é o hidrogênio de baixo carbono. Essa rota para o hidrogênio verde passa pelo Senado, onde já se discute um marco legal para o setor. Esse é um tema muito novo no mundo inteiro. Nós estamos vendo aqui a Inglaterra, por exemplo. O plano de hidrogênio da Inglaterra começou no ano de 2020. Hidrogênio ainda é coisa de ficção? No quadro Ideias Verdes você vai ver o avião hipersônico movido com esse combustível. A startup suíça Destinus está pronta para os testes de seu segundo protótipo, um avião hipersônico movido a hidrogênio líquido. Voando a 5 vezes a velocidade do som, a viagem entre a Europa e a Oceania duraria pouco mais de 4 horas contra as 20 horas atuais. E o invento dinamarquês, que alerta quando o ar do ambiente precisa ser renovado. Você ainda tem dúvidas sobre o Acordo de Paris, o Protocolo de Quioto, as metas climáticas do Brasil e do mundo? Tire suas dúvidas aqui, no EcoSenado. A animação com hexágonos e aerogeradores revelam o título EcoSenado. Hidrogênio verde. Será esse o combustível do futuro? São centenas de projetos em mais de 30 países Silvio Guedes, que querem transformar o mais básico elemento químico em fonte sustentável e economicamente viável de energia. E o Brasil também já entrou nessa corrida. Animação com aerogeradores e vegetação ao fundo. Título: Desenvolvimento Sustentável. H. Hidrogênio. É o primeiro elemento na famosa tabela periódica que todos precisamos estudar, em geral, no ensino médio. É o elemento químico mais abundante no universo. 93% dos átomos do cosmos são de hidrogênio. Ele é nada mais, nada menos que o principal combustível na formação e na vida das estrelas. Na Terra, o hidrogênio brilha ao lado do oxigênio para nos dar a água e do carbono para formar hidrocarbonetos como o gás, o carvão e o petróleo. Como o gás H2, ele não tem cor, cheiro ou sabor e é inflamável. Ao ser queimado, só produz energia, muita energia, e água. Por isso, o hidrogênio está na vitrine dos combustíveis limpos do futuro. A gente classifica essas cores de Enio acordo com a Pontes energia de Deus, professor em Engenharia e Ciências de Materiais da UFC. Então, por exemplo, tem o hidrogênio chamado hidrogênio cinza. Esse hidrogênio cinza, ele é produzido a partir dos combustíveis fósseis. Agora, quando essa produção vem de um gás chamado gás natural, que tem capturado o gás carbono, né? Então, nós temos aí o que se chama de hidrogênio azul. Aí você perguntou sobre o hidrogênio verde. O hidrogênio verde é aquele feito a partir de um processo chamado eletrólise, né? Ou seja, é feito uma eletrólise, onde você tem uma energia inicial para realizar esse processo, que tem que vir de fontes renováveis, para que tenha característica que seja um hidrogênio realmente chamado hidrogênio verde. Então, a característica dele ser hidrogênio verde é simplesmente pelo fato de não haver emissão de carbono. Países como Estados Unidos, Alemanha, Coreia do Sul, Japão, China, França e Reino Unido estão apostando no hidrogênio verde. O Brasil participa desta disputa com uma vantagem importante. Quase metade da nossa matriz energética vem de fontes renováveis. Brasil, 45%. Mundo, dados de 2021. A esmagadora maioria da energia é gerada por combustíveis 14%. fósseis. Para produzir hidrogênio de baixo carbono, temos energia limpa para dar e vender. O hidrogênio verde, ele é uma fonte de energia que tem um potencial muito grande para mudar a forma de consumo, não só no Brasil, mas no mundo todo. Então, nesse sentido, aí a gente tem que ter o domínio das técnicas de produção, de armazenamento, distribuição desse hidrogênio verde. Isso é muito importante para que a gente tenha aí, se torne aí um vetor de desenvolvimento no nosso país, aí na parte social, parte econômica, parte sustentável, é o que se fala no mundo hoje, né, sobre exatamente essas questões de redução de emissão de carbono na atmosfera. Muitas das grandes montadoras de veículos mantêm o hidrogênio no seu cenário de avanços tecnológicos.
A alemã BMW vai produzir neste ano 100 unidades do modelo iX5, com 2 tanques de hidrogênio capazes de rodar 500 quilômetros. Em Paris, os motores dos táxis do modelo Toyota Mirai usam hidrogênio produzido localmente. A meta é ter metade da frota de 18 mil táxis rodando a hidrogênio já no ano que vem. E o Brasil? Segundo um estudo recente, o uso de hidrogênio verde poderia evitar a emissão de 75 milhões de toneladas de CO2 no nosso país. Não é pouca coisa, se considerarmos que hoje o setor de transportes emite cerca de 200 milhões de toneladas de CO2. Mas, para que isso seja alcançado, o país precisa realizar os investimentos necessários na implantação dessa nova tecnologia. A empresa de pesquisas energética do governo federal estima que mais de 20 bilhões de dólares já estejam sendo usados em projetos para desenvolver o hidrogênio verde. Nós estamos agora debruçados sobre o plano trienal de ação, que vai detalhar e apresentar à sociedade, então, o que concretamente vai ser feito ao longo dos próximos 3 anos, de forma que a gente possa, de fato, atrair os investimentos, viabilizar os investimentos e, com isso, colocar o Brasil nessa vanguarda da transição energética para uma economia de baixo carbono. Aqui já foram feitos vários acordos de cooperação aqui nos estados do Pontes de Deus, Nordeste, professor em Engenharia e Ciências de Materiais da UFC. Acordo de cooperação com as empresas internacionais. Agora, o que se tem é o seguinte, tudo isso é uma tecnologia nova a nível mundial. Então, nós temos uma vantagem muito grande aqui no Brasil, porque enquanto antes na tecnologia se inventava alguma coisa lá no Japão, nos Estados Unidos, na China, e a gente tinha que correr atrás. Agora nós estamos exatamente igual no mundo todo a nível de produção, desenvolvimento, de estudo, de pesquisa, e isso iguala a gente nesse potencial, além da questão de posicionamento do Brasil. A EDP, uma das maiores empresas privadas do setor elétrico, anunciou em dezembro passado a geração no país da primeira molécula de hidrogênio verde em sua planta na cidade de São Gonçalo do Amarante, no Ceará. O projeto envolve 42 milhões de reais em pesquisa e desenvolvimento. A capacidade de produção será de 250 metros cúbicos por hora do gás. Graças aos 34 milhões de euros investidos pelo governo da Alemanha, a Universidade Federal de Itajubá, em Minas Gerais, deve inaugurar em setembro seu centro de produção de hidrogênio verde, com 3 mil metros quadrados de área. Além de formar e treinar profissionais para o setor, o centro vai focar as atividades nas parcerias com o setor produtivo. O laboratório Edson Bortini, CH2V reitor da vai se Universidade Federal de debruçar Itajubá, sobre o uso final do hidrogênio, ajudando as empresas brasileiras nesse processo de transição energética, procurando reduzir a pegada de carbono de seus produtos. Podemos ter diversos usos finais, tais como em motores de combustão interna, turbinas a gás funcionando com hidrogênio, células combustível, armazenamento, produção de amônia, produção de fertilizantes, produção de aço verde. No Senado Federal, o hidrogênio verde é tema de uma comissão especial que pretende, ao final de 2 anos, elaborar uma legislação específica para o setor. Nossa principal missão aqui é ter uma legislação que dê segurança aos investidores e que dê tranquilidade a quem se dispuser a adotar o hidrogênio como combustível ou, principalmente, se dispor a produzir hidrogênio verde, sintonizar planejamento de governo com segurança institucional, legal, marcos regulatórios, quem vai fiscalizar, quem vai acompanhar, quem vai licenciar, tudo isso precisa estar muito bem. Que tipo de incentivo será concedido para que haja o investimento? O investimento quem vai fazer não é governo, quem vai fazer o investimento, a expectativa que se tem disso é que a iniciativa privada brasileira e investimento externo façam aqui os aportes para que a gente possa desenvolver esse extraordinário potencial que é a geração de hidrogênio verde.
O trabalho da comissão vai ser baseado em debates públicos, que já começaram reunindo representantes do governo e de outros países em uma audiência para discutir a descarbonização das economias globais. O hidrogênio verde a gente entende que é um hidrogênio que vem de fontes renováveis. De Andrade, né? Ministério do Meio Ambiente e Mudança solar, do Clima. Eólica. O hidrogênio que vem de fontes não renováveis, fontes fósseis, como o gás natural, ele também ajuda a descarbonização, mas ele não é um hidrogênio verde. Esse é um debate, talvez, que precisa ser melhorado no governo, na discussão interna que a gente vai fazer, para a gente dar um sinal melhor para os nossos investidores, até porque pode ser que existam investidores buscando hidrogênio verde, outros buscando apenas hidrogênio. Então, você ter essa qualificação, essa taxonomia é muito importante. Mas, de qualquer forma, como eu falei, o hidrogênio ele ajuda muito nessa descarbonização da economia. Eu acho que para 2035, 2040, próprio 2030, que são as NDCs que nós vamos ter mais para médio prazo, a discussão de consumo energético vai ser muito importante, né? O setor de energia ele vai ganhar, consumo energético, vai ganhar uma participação relativa grande nas emissões brasileiras, mais do que ele possui hoje. Ele não é uma Tiago bala de prata, Barral, ele não de é Planejamento uma e Transição Energética. Ele, na verdade, é um dos instrumentos que nós temos o potencial de desenvolver para entregar desenvolvimento econômico com descarbonização e inclusão. Então, mas eu quero chamar a atenção que lá no Ministério de Minas e Energia, nós estamos com uma abordagem mais holística, mais integrada da transição energética. Estamos trabalhando com o ministro na Política Nacional de Transição Energética, justamente para que a gente possa fazer, de fato, colocar de forma alinhada e consistente todo esse conjunto de potencialidades. Também participaram da primeira reunião da comissão representantes do Reino Unido, do Chile e da China, países que já estão adiantados em relação às políticas públicas para a promoção de hidrogênio verde. Apesar de atualmente haver virtualmente nenhuma produção, da Embaixada do Reino Unido. O uso de hidrogênio no Reino Unido, prevemos atingir uma capacidade de produção de 10 gigawatts até 2030 e uma participação dessa fonte entre 20% e 35% do consumo energético total até 2050. Então, são metas bem ambiciosas, mas, além da descarbonização, prevemos que as oportunidades econômicas gerarão cerca de 12 mil empregos no Reino Unido e 11 bilhões de libras em investimento. A atual Estratégia Nacional de Hidrogênio Verde teve como objetivo posicionar a visão do país em torno ao desenvolvimento desta indústria. O Chile tem grandes vantagens comparativas para esta indústria e nós estamos muito preocupados em promocionar e desenvolver esta indústria no país. Chile já se está preparando para esta nova indústria. Atualmente estamos generando regulação em setores chaves para a indústria, como segurança, qualidade, certificação. E também estamos preparando a avaliação ambiental dos projetos. Para o senador Cid Gomes, ouvir representantes estrangeiros vai ser fundamental para o Brasil ter uma legislação que converse com as políticas dos países interessados em comprar o hidrogênio verde produzido no Brasil. Já a gente pretende exportar, eu só posso exportar Cid Gomes, PDT, algo Ceará, que o outro país vai receber. Especial de hidrogênio verde. O processo de fabricação, a certificação, tudo isso tem que estar sintonizado. E não adianta eu produzir algo que depois o outro lugar não vai receber. Então, para isso é fundamental. É uma das essencialidades de ter uma regulamentação muito bem feita. A segunda é para dar segurança aos investidores e para dar planejamento ao governo. A legislação que tem é referente aos combustíveis tradicionais e emissão de carbono, né? Um dos passos essenciais para o desenvolvimento dessa área aqui no Brasil é a criação de um ambiente que seja favorável para essa área. Então, a gente tem que buscar tanto a agência reguladora para assumir essa área, quanto aí o ambiente que seja um ambiente legal, favorável a se trabalhar com essa nova
demanda de energia. A seguir no Ecosenado, o avião hipersônico que pode reduzir para menos da metade o tempo das viagens intercontinentais. A animação com uma planta dentro de uma lâmpada. Ideias A startup verdes. suíça Destinus está pronta para os testes de seu segundo protótipo, um avião hipersônico movido a hidrogênio líquido. Voando a 5 vezes a velocidade do som, a viagem entre a Europa e a Oceania duraria pouco mais de 4 horas contra as 20 horas atuais. A empresa garante que, com a tecnologia aeroespacial empregada, os voos hipersônicos de passageiros ou de carga serão mais sustentáveis e rápidos, sem perda de eficiência ou aumento das emissões. Vem da Dinamarca o Caneiri, um dispositivo eletrônico que, montado na parede, monitora a qualidade do ar do ambiente. Quando seus sensores detectam níveis elevados de CO2 ou outros riscos à saúde, ele gira e fica de cabeça para baixo, como se estivesse morto, avisando que é preciso ventilar o ambiente. A inspiração para o produto vem de prática comum entre os mineiros no começo do século passado. Eles levavam canários para dentro das minas de carvão para detectar a presença de gases tóxicos. A poluição sonora ocorre quando o som altera a condição normal de audição em um determinado ambiente, trazendo o excesso de ruídos e podendo causar danos à saúde das pessoas e dos animais. Muito presente nos grandes centros urbanos, é considerada uma questão de saúde pública mundial. A poluição sonora causa vários danos ao corpo e à qualidade de vida das pessoas. A partir de 55 decibéis, já pode causar efeitos sérios sobre as pessoas como estresse, depressão, insônia, irritação, dor de cabeça e até, nos casos mais extremos, perda de audição temporária ou permanente. Barulho em excesso desequilibra também o ecossistema, afasta os animais em geral, prejudica a reprodução, afasta e até mata aves. Com menos aves, aumenta a presença dos insetos. E você vai ver daqui a pouco, Adriano Santiago, da Secretaria Nacional de Mudanças Climáticas, tira suas dúvidas sobre o Protocolo de Quioto, o Acordo de Paris e os relatórios do IPCC. 8 de junho é o Dia Mundial dos Oceanos, o maior ecossistema da Terra. Eles alimentam 80% da vida no planeta, geram 50% do oxigênio que respiramos e absorvem 25% de todas as emissões de dióxido de carbono. Eles regulam o clima e fornecem comida, empregos e energia. No Rio de Janeiro, a ONG Halt Brasil promove mais uma edição do projeto Aquele Abraço, uma ação simbólica de abraço coletivo aos oceanos, como forma de unir as pessoas em torno da proteção ambiental dos mares. Haverá limpeza subaquática, feira de produtos locais, oficinas e exposição fotográfica, entre outras atividades. No ano passado, o abraço aconteceu em Copacabana e reuniu mais de 4.000 pessoas. Para mais informações, acesse o site aqueleabraço.org. A Comissão de Meio Ambiente do Senado analisa o projeto de lei 344 de 2023 do senador Jorge Cajuru, que aumenta bastante as penas para os crimes ambientais de poluição e garimpo ilegal quando praticados em terras indígenas. Na lei ambiental, sancionada em 1998, a pena de poluição pode render prisão de 1 a 5 anos. No projeto, Cajuru quer ampliar esse tempo de detenção para de 8 a 12 anos, mais multa. Quanto ao garimpo ilegal, a pena de 6 meses a 1 ano da lei também seria aumentada para de 8 a 12 anos, além de multa, nas terras indígenas. O projeto será relatado na CMA pela senadora Elisiane Gama e, caso seja aprovado, ainda precisa passar pela Comissão de Constituição e Justiça em decisão terminativa antes de ser enviado à Câmara dos Deputados. A animação exibe uma geleira derretendo. Mudanças climáticas. Acordo de Paris, Protocolo de Quioto, relatórios do IPCC. Tire suas dúvidas sobre o estado do clima e os compromissos dos países, inclusive o Brasil, com Adriano Santiago, assessor da Secretaria Nacional de Mudanças Climáticas. Qual o atual estado das mudanças climáticas no planeta? O relatório trouxe mensagens de alerta muito importantes. Adriano Santiago, assessor da Secretaria Nacional de Mudanças Climáticas. Ao longo do tempo, é preocupante, a janela de oportunidade está se fechando.
Mas, ao mesmo tempo em que o relatório traz essa mensagem de alerta para o mundo, de que é necessário reduzir emissões de gás de efeito estufa e de promover a adaptação aos seus efeitos adversos, ele também traz mensagens positivas de como a gente pode lidar com o problema e fazer com que essa janela de oportunidade não se feche e que possamos trabalhar no sentido de reduzir emissões de gás de efeito estufa e nos adaptarmos aos seus efeitos adversos. Por que o alerta é tão importante? Para entender o quanto isso significa, o quanto é problemático, a gente pode comparar o mundo como um paciente em estado grave, em que esse paciente está com febre e está se percebendo que a febre está aumentando e ele não pode passar um determinado nível de temperatura e o corpo pode entrar em colapso. É isso que o IPCC está dizendo. O planeta Terra está passando por um período difícil. Se nada for feito, o paciente pode ter um agravamento da sua situação. Mas esse paciente chamado planeta Terra tem salvação? Nós temos várias soluções. Mostra-se o que se pode fazer de tecnologia, reduzir emissões de combustíveis Adriano fósseis, Santiago, assessor da Secretária Nacional de Mudanças um melhor Climáticas. Aproveitamento de resíduos, entre outros. Então, fazendo a comparação com o paciente, a gente poderia dizer que o planeta Terra ainda continua viciado no consumo de combustíveis fósseis. E é o grande problema que o painel aponta. O problema principal da emissão de gás de efeito estufa é o consumo de combustíveis fósseis que continua muito alto. E também tem, agregado a isso, as emissões associadas ao setor de agricultura e florestas. Qual a diferença do trabalho do IPCC com as convenções do clima? O painel científico, o IPCC, faz esse apanhado geral de uma maneira global. Ele avalia o estado da arte da mudança do clima no mundo e indica quais são os problemas e as soluções. A Convenção Quadro e os seus instrumentos é onde estão os compromissos políticos dos países parte, seja da Convenção sobre Mudança do Clima e dos seus instrumentos, o Protocolo de Quioto e o Acordo de Paris. Qual a principal meta do Acordo de Paris? Até o final do século, o mundo vai ter que evitar que o aquecimento global supere 2 graus Celsius em termos de temperatura média da superfície da Terra, em comparação com os períodos pré-industriais, fazendo esforços possíveis para que esse aumento não seja maior do que 1,5 graus. Então, um alerta importante já é, temos uma meta de 1,5 graus e o mundo já está em 1,1 graus Celsius em relação aos períodos pré-industriais, ou seja, resta uma janela de 0,4 graus Celsius, se comparar com a meta de 1,5 e 0,9 graus Celsius, se comparar com a meta dos 2 graus Celsius. Como estamos no cumprimento desses compromissos? Frente ao compromisso dos países desenvolvidos em prover para os países em desenvolvimento 100 bilhões de dólares por ano, que foi o compromisso assumido por esses países aos países em desenvolvimento, esse nível de financiamento está longe de ser alcançado, ele não vem sendo alcançado. E para que os países em desenvolvimento tenham condições de colocar em prática as suas ações de mitigação e adaptação à mudança do clima, é importantíssimo que os países desenvolvidos cumpram com seus compromissos de financiamento. Os países estão se distanciando muito dos seus compromissos assumidos e frente ao que o IPCC está requisitando. Mas por que os países desenvolvidos precisam financiar os mais pobres? Os países desenvolvidos contribuíram muito mais para o problema historicamente e eles têm essa dívida com os países em desenvolvimento. Adriano Santiago, assessor da Secretária Nacional de Mudanças Climáticas. De mitigação, de adaptação, é preciso sim, é importante contar com esse auxílio dos países desenvolvidos, porque o próprio Acordo de Paris define que esses países devem tomar a liderança. Quais os compromissos do Brasil no Acordo de Paris? O Brasil tem uma meta ambiciosa de redução de emissões de gás de efeito estufa, que é reduzir essas emissões até 2025 em 37%, comparada com os níveis de emissões de 2005, e também uma meta de redução de 50% das suas emissões de gás de efeito estufa até 2030, em comparação com o ano de 2005 também. O Brasil tem condições de cumprir com seus compromissos, aqueles que eu tinha falado anteriormente, por meios próprios, mas o Brasil pode fazer melhor e de maneira mais acelerada se tiver esse auxílio dos países. Vamos conseguir cumprir esses compromissos? O Brasil tem condições até de
alcançar o seu compromisso. Adriano Santiago, assessor da Secretária Nacional de Mudanças Climáticas. Zero até 2050. Quem sabe até antes disso o Brasil possa fazê-lo, mas existem estudos que indicam que o Brasil poderia até ter uma emissão negativa, a depender das ações de remoção de CO2 da atmosfera, que basicamente é a proteção de florestas, é a proteção dos nossos biomas. Isso não pode atrapalhar nosso crescimento econômico? Existe um temor, às vezes, de alguns setores, de assumir esses compromissos de redução de emissões de gás de efeito estufa, o que no mundo atual não faz sentido, pelo contrário. Eu acho que o mundo está de olho no Brasil e gostaria de investir no Brasil, e aí não só por meio dos seus recursos públicos, mas também por meio da iniciativa privada. Se o Brasil for capaz de mostrar que é capaz de reduzir suas emissões de gás de efeito estufa, seja na parte de florestas, seja na parte de energia, na parte de agricultura, na parte de resíduos, isso vira um ciclo virtuoso de captação de recursos, de investimentos. Eu acho que os setores modernos da sociedade já perceberam isso. O EcoSenado acaba aqui. Obrigado pela companhia. Se você quiser rever ou compartilhar este ou qualquer outro programa da TV Senado, acesse o nosso site senado.leg.br/TV. Também estamos no YouTube e nas outras redes sociais. Abração e até a próxima. Os créditos sobem à tela. Enquanto isso, ao fundo, são exibidas imagens de carros que utilizam hidrogênio como combustível. TV Senado 2023.